Jesus ensinava que o verdadeiro despertar não vem de fora, mas de dentro. Não se trata de seguir cegamente dogmas ou tradições impostas, mas de buscar a verdade por si mesmo. Se observarmos atentamente as palavras de Jesus, descobrimos que sua mensagem continha um ensinamento ainda mais profundo, um que foi mal interpretado e distorcido ao longo dos séculos. Jesus não falava apenas sobre o amor e a fé, mas também sobre o poder oculto dentro de cada ser humano. Sua missão não era apenas trazer salvação, mas revelar o caminho para a iluminação espiritual, um caminho que poucos compreenderam em sua totalidade. Jesus falava em parábolas, usava símbolos e metáforas que para muitos pareciam enigmáticos. No Evangelho de Marcos, seus discípulos perguntaram-lhe por que ele falava assim, e ele respondeu: "A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se lhes diz por parábolas." Por que Jesus não explicava seus ensinamentos de forma direta para todos? A resposta é simples: porque o conhecimento verdadeiro não pode ser imposto, só pode ser descoberto por aqueles que realmente o buscam. Aqueles que não estão preparados para receber a verdade a rejeitarão, ridicularizarão ou distorcerão, mas aqueles que têm a mente e o coração abertos poderão vê-la com clareza. Com o tempo, certos grupos de poder estabeleceram o que deveria ser aceito e o que deveria ser esquecido. Um dos documentos mais impactantes nesse sentido é o Evangelho de Tomás, um texto que contém frases atribuídas a Jesus, mas com uma profundidade filosófica e espiritual que difere significativamente dos evangelhos tradicionais. Nesse evangelho, Jesus não fala apenas da fé, mas principalmente do autoconhecimento. Uma de suas frases mais reveladoras diz: "Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso que tens dentro te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso que tens dentro te destruirá." O que significa realmente esse ensinamento? Jesus está nos dizendo que dentro de nós existe um conhecimento sagrado, uma centelha divina que, se a encontrarmos e cultivarmos, nos levará à verdadeira liberdade. Mas se ignorarmos esse potencial interno, se deixarmos que nossa vida seja governada apenas pelo externo, pelas crenças impostas ou pelo medo, então estaremos condenando-nos a uma existência de sofrimento e ignorância. Essa mensagem ressoa profundamente com ensinamentos de outras tradições esotéricas. Devemos lembrar uma das frases mais enigmáticas que Jesus pronunciou: "Quem quiser salvar sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por minha causa, a encontrará." À primeira vista, esta frase pode parecer um convite ao sacrifício, mas seu significado é muito mais profundo. Jesus não falava de perder a vida em um sentido físico, mas de transcender o ego, de deixar para trás a identidade limitada que nos prende ao sofrimento e à ilusão de separação. Este é o núcleo de todos os ensinamentos espirituais avançados: a morte do falso eu e o renascimento na verdadeira essência. Jesus ensinava aos seus discípulos que o reino de Deus não é um lugar distante no céu, mas uma realidade acessível aqui e agora para aqueles que buscam com um coração sincero. Outro aspecto fundamental das ensinanças escondidas de Jesus é sua insistência na transcendência do ego. Ao longo de sua vida, Jesus falou em parábolas, muitas delas direcionadas a desmantelar a ilusão da identidade baseada no ego. No Evangelho de Lucas, encontramos esta poderosa declaração: "Quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por mim, a encontrará." Esta não é simplesmente um convite ao sacrifício físico, como alguns interpretaram. É um ensinamento profundo sobre a necessidade de transcender a identificação com o eu superficial, com as etiquetas, as posições e as ilusões deste mundo material. Jesus também nos deixou outra pista em uma de suas declarações mais misteriosas. O reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão, "Ei-lo aqui" ou "Ei-lo ali", porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Durante séculos, muitas religiões têm ensinado que o reino de Deus é um lugar ao qual se chega depois da morte. Mas Jesus dizia o contrário:
O reino de Deus não é um destino distante, mas um estado de consciência que pode ser alcançado aqui e agora. E aqui chegamos ao ensinamento mais poderoso de todos. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A que verdade ele se referia? Muitos interpretaram esta frase como um convite a seguir seus ensinamentos, mas há algo mais. Jesus falava de uma verdade mais profunda, uma que tem o poder de libertar a humanidade do sofrimento, do medo e da ilusão do mundo material. Para entender isso, devemos olhar para outra de suas mensagens mais impactantes. Eu e o Pai somos um. Esta afirmação, registrada no Evangelho de João, é uma das mais mal interpretadas de toda a Bíblia. Jesus não estava dizendo que os seres humanos devem adorar a si mesmos, mas que dentro de cada um de nós há uma centelha divina, uma conexão direta com a fonte de tudo o que existe. Este conceito não é exclusivo do cristianismo. Em muitas tradições espirituais antigas, fala-se que o ser humano é um reflexo do divino. Na filosofia Vedanta da Índia, ensina-se que Atman, a alma individual, e Brahman, a realidade suprema, são um só. Tudo isso nos leva à mesma conclusão. A divindade não está separada de nós, mas dentro de nós. No Evangelho de Tomás, encontramos uma declaração extraordinária. Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que trouxeres te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que não trouxeres te destruirá. Aqui está o segredo final. A chave do despertar não está fora, mas dentro de cada um de nós. Não se trata de seguir dogmas, de procurar salvadores externos ou de esperar um paraíso distante. Trata-se de descobrir o tesouro escondido dentro de nós, de despertar a centelha divina que dormiu por tanto tempo. Mas por que esse ensinamento foi escondido? Porque implica uma verdade perigosa para os sistemas de controle. Que cada pessoa tem dentro de si o poder de se conectar com o divino sem necessidade de intermediários. Jesus não veio criar uma religião. Veio mostrar um caminho de libertação. E agora lhe faço uma pergunta direta. Você está pronto para esse despertar? Porque entender esse ensinamento não é suficiente. Saber que o reino de Deus está dentro de você não muda nada se não der o próximo passo. O verdadeiro conhecimento não é informação, é transformação. Jesus não só falou da verdade, mas viveu-a, encarnou-a em cada uma de suas ações. E essa é o convite que ele nos deixa, não só escutar, mas experimentar, não só acreditar, mas viver a verdade. Se você realmente deseja despertar essa realidade, comece por olhar dentro de si. Pergunte-se: que parte da minha vida está baseada no medo e não no amor?